Ok, muito obrigado, Raimundo Macedo. Nós voltamos aqui no programa A Hora da Notícia. E atenção, em Sergipe vive um momento de efervescência no setor de óleo e gás. A descoberta de expressivas reservas de gás natural em águas ultraprofundas e a retomada das atividades de exploração terrestre configuram um cenário promissor para o Estado, que se prepara para se tornar um novo polo energético no Brasil. Nesse contexto, o ecossistema Tiradentes tem sido palco de reuniões para discutir perspectivas e o futuro da pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão, com foco nas oportunidades de crescimento no setor de óleo e gás em Sergipe. Sobre esses assuntos, eu converso a partir de agora com Paulo Doerado, diretor do ITP, Instituto de Tecnologia e Pesquisa do Ecossistema da Tiradentes. Paulo, é um prazer tê-lo aqui no programa A Hora da Notícia. Boa tarde. Boa tarde, um prazer imenso para mim. É sempre uma felicidade estar num programa dessa qualidade, desse nível de qualidade e ao mesmo tempo parabenizar, né? Está completando aí um ano e eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui exatamente nessa data. Mas parabéns a todos que fazem aí esse programa. Muito obrigado, e o contato já ocorreu quando o Paulo e a Misa, também a produtora do programa, né? Isso. Os dois participavam de um evento de óleo e gás, né? Exatamente, o Sergipe Oil Gas, que foi um evento realmente assim marcante eu acho que para a história de Sergipe e com tendência de crescimento, que é o mais importante. Então são 3 anos consecutivos que esse evento acontece e de forma assim exponencialmente crescente. Esse ano me parece que são mais de 1.500 inscritos e que participaram. Então são números assim efervescentes e que demonstram, e tudo isso que você falou, né, sobre essa perspectiva do gás e do petróleo aqui em Sergipe. Eu conversando fora do ar com o Paulo, né, o Paulo chamava a atenção que isso é cítrico, né? Não basta só se preocupar com óleo e gás. Exatamente. Tem que buscar outras alternativas. Então, nós temos que pensar, né, com visão de longo prazo. Isso o governo do Estado, inclusive, faz questão de frisar que está realizando. Semana passada eu participei das discussões bastante profundas e interessantes, né, sobre o Sergipe 2050, com essa visão de longo prazo, que é que o Estado precisa se preparar para isso. E uma das pautas foi exatamente essa questão do óleo e do gás, né? Porque a gente sabe que essas coisas de repente são cíclicas e nós precisamos ter um olhar que independa disso. Vamos valorizar, vamos dar todo empenho para fazer com que isso se torne efetivamente uma riqueza e que seja distribuída para a população sergipana, né? Não fique apenas também só na coisa do royalty, mas que isso se transforme em valor, de um modo geral, para todos. E aí a gente entender também que isso é mais um ciclo, é mais uma situação transitória, e que precisamos pensar com longo prazo outras alternativas, e na área de tecnologias, patente, educação, nós precisamos avançar muito. Você falou na questão cíclica, né? E estava conversando também, fora do ar, sobre o que aconteceu aqui em Sergipe, né? A Petrobras foi embora, né? Isso. Ninguém esperava por isso e a economia de Sergipe despencou. O Sergipe sofreu muito com a saída da Petrobras. E eu gosto de considerar o seguinte, aí diz, mas a Petrobras de qualquer forma passou os poços para outros agora que estão sendo agentes de produção de petróleo, né, usando a mesma estrutura que já existia aqui. Mas tem um detalhe, é que para desmobilizar é muito rápido, né? Agora, para remobilizar, para as empresas virem a tomar posse e efetivamente colocar em produção esses poços até já existentes, inclusive em Carmópolis, aqueles poços que se diz que são onshore, né, que são os terrestres, exige tempo e exige investimentos grandes. A retomada não é na mesma velocidade que a desmobilização. Então, isso trouxe um dano para a economia sergipana, com certeza. Então, Paulo, o ecossistema Tiradentes esteve no último mês de junho como patrocinadora do maior evento do Estado no segmento de energia, o Sergipe Óleo e Gás. E o objetivo das iniciativas como esta é estabelecer uma rede colaborativa entre a universidade e o Estado, com vistas nesse momento ímpar do petróleo e gás em Sergipe? Exatamente. A Universidade de Tiradentes e todo o ecossistema Tiradentes, como nós estamos tratando hoje, ele não poderia estar fora dessa discussão e dessa oportunidade
que está aí à mão de Sergipe. Então, a educação e a formação profissional e as condições, inclusive, de pesquisa e extensão, também precisam se voltar para isso. Aí, nesse sentido, quando nós chamamos de ecossistema Tiradentes, é porque nós estamos levando em conta todo o parque constituído ali a partir da universidade. Então nós temos o Instituto de Pesquisa, que realiza pesquisas avançadas, inclusive na área de energias, petróleo e gás. Nós temos alguns laboratórios que são assim de ponta mesmo, a nível mundial. Não é exagero o que eu estou dizendo. Quem quiser ir lá conhecer será muito bem-vindo, porque é uma riqueza que Sergipe tem que pouca gente conhece, né? O nosso ITP. E temos também lá o Innovation Center, que é também voltado para inovação, para prototipação, para incubadora de startups e várias outras iniciativas voltadas e focadas em inovação. A inovação hoje é a geração de valor maior, né, que nós temos para os produtos e serviços. Então, isso merece investimento e isso envolve muito capital humano, envolve educação, envolve pessoas comprometidas, envolve pesquisa, né, para se diferenciar e gerar realmente alguma coisa nova e que traga valor para a sociedade. Ô Paulo, aqui em Sergipe, como se diz, o ecossistema Tiradentes já vem realizando pesquisas para algumas empresas? Com certeza, nós temos inclusive uma carteira de clientes da maior ordem, inclusive internacional, tá? Nós temos, por exemplo, a Galp, que é a empresa portuguesa de petróleo, é nossa cliente parceira, temos convênio, desenvolvendo pesquisas juntos e também estamos fornecendo serviços, né, de apoio, de análises fiscais para a produção de petróleo, de gás aqui em Sergipe, inclusive com clientes até de outros estados. Então, empresas privadas, também governo, prefeituras. Todos que necessitem de qualquer apoio nosso, estamos de portas abertas, porque a intenção é exatamente dar suporte para que esse ciclo de desenvolvimento se torne, vamos dizer, apropriado pelo sergipano. Então é capacitar pessoas, oferecer serviços, dar apoio às pequenas empresas para que elas venham a se encaixar dentro desse modelo e fazer com que toda essa produção, toda essa riqueza traga riqueza para Sergipe, para o sergipano, que gere emprego, que traga renda, que traga condições de crescimento econômico, né, com uma boa base estrutural. Então essa é a preocupação e essa é a mão que o ecossistema Tiradentes está dando ao governo e a todo o povo sergipano para que possamos usufruir desse momento. Pelo que você está falando, Paulo, então o Sergipe, com essa inovação, com petróleo, óleo e gás, tem que se preparar, porque se por acaso não houver essa preparação, a mão de obra vai para outros estados e não para Sergipe, né? Exatamente, e corre-se um risco grande com relação a isso. Então, precisamos dar oportunidade ao sergipano, dar formação profissional necessária e com altíssima qualidade, porque para trabalhar com petróleo, com gás, tem que envolver pessoas altamente qualificadas, né? Você imagine o tamanho do problema, né, do prejuízo que um vazamento de petróleo de uma plataforma ou mesmo de um poço desse terrestre venha a ter. Então a mão de obra tem que ser muito qualificada, o trabalhador nesse campo é bem remunerado, mas também precisa ter não só a formação técnica, intelectual, mas também comportamental. Então é um trabalhador altamente qualificado, mas que será recompensado certamente para ocupar esses espaços. O ecossistema Tiradentes está preparado, mas de um modo geral, Paulo, Sergipe está preparado para esses avanços do petróleo, óleo e gás? Rapaz, é um processo, não está pronto. Nós estamos ainda a tempo, realmente. Está fazendo o dever de casa? Está fazendo, mas eu convoco, de certa forma, né, assim, alerto a toda a população em relação a essa oportunidade, porque tem certas coisas que parece que nada está acontecendo, mas quando acontecer já acontece de uma maneira rompante, muito rápida. Então, se você deixa para se qualificar para quando as contratações começarem, então você vai estar fora do mercado, certamente, e esse mercado será ocupado, de repente, por pessoas que virão
de outros estados para cá, né? Então esse é um trabalho, mas é um trabalho de comunicação. Você aqui, por exemplo, com o seu programa tem um papel importantíssimo para estar alertando a população, né? Eu costumo dizer, Barroso, assim, que empreendedorismo é vinculado à oportunidade. Como assim? A oportunidade só aparece para quem empreendeu uma caminhada anterior em direção a ela, senão aquela oportunidade não é para você, né? Vamos imaginar que apareça um concurso público para, sei lá, seleção de policial rodoviário. Para você ser policial rodoviário, você vai ter que estudar para isso antes. Então você tem que empreender uma caminhada, se preparando para aquilo ser uma oportunidade para você. Então a oportunidade não vai arrastando as pessoas, a gente é que vai na direção delas. Tem gente que pensa que a oportunidade chega na hora e você pega e cai vai embora. Do céu, não é loteria não. Não é assim não. Não, é um trabalho que você tem que se preparar para que ela seja uma oportunidade para você. Ô Paulo, o Ecossistema Tiradentes também iniciou um processo de negociação com a Secretaria de Ciências e Tecnologia para oferecer serviços, além de convidar empresas para conhecer o universo de tecnologias e inovação proposto pela instituição. Que tipo de soluções e pesquisas na área de inovação a UNIT pode estar propondo em forma de parceria com a Secretaria? Então, aí vai desde capacitação propriamente, que não é necessariamente aquela capacitação universitária, é possível ter cursos de curta duração, é possível ter formações por encomenda das próprias empresas. Nós estamos nos estruturando para cada vez poder responder melhor a esse tipo de demanda, né? Deixar de ser, vamos dizer, um ofertante para passar a ser um fornecedor de serviços educacionais específicos orientados para atender uma demanda de uma empresa ou de um grupo de empresas. Então existem alguns cargos que a gente sabe que são genéricos, que todas as empresas aí que atuam hoje aqui em Sergipe, nessa área, por exemplo, de petróleo, têm necessidade. E essas formações a gente vai buscar fazer, mesmo que seja de curta duração, de repente um curso de 120 horas, um curso de 40 horas, específico para aquela pessoa estar habilitada. E nós estamos, né, com essa visão de universidade, trazendo os nossos egressos, formados muitas vezes em engenharia, que são milhares que passaram lá pela UNIT, e que hoje podem até eventualmente estar trabalhando com desvio de função, ou trabalhando em outras áreas, ou até de forma precária, né? E convidando para que eles se apresentem, porque nós, na medida que tenhamos visão de oportunidades, ter esses nossos egressos prioritariamente, né, qualificados para ocupar esses espaços. Então, é um trabalho de responsabilidade social, de extensão também que a universidade faz, para trazer oportunidade para aqueles que acreditaram, né, nos serviços educacionais do grupo, que foram muito bem prestados, mas que o mercado de repente entrou numa certa recessão aqui em Sergipe e que terminou não dando as oportunidades que eles merecem. Então, atenção empresas, né, que estão ouvindo o programa, né, o Ecossistema Tiradentes, né, Isso. que presta serviços educacionais. Se você tem uma demanda, né, na sua empresa, precisa formar profissionais, pode entrar em contato. Com certeza. Além disso, nós temos também, Barroso, a questão das pesquisas, né? Das análises de água, análises de efluentes em geral, gases, petróleo, algumas análises que são inclusive de natureza fiscal obrigatórias, nós realizamos lá. E, para além disso, as pesquisas. Então, a empresa que tem algo a desenvolver ou buscar soluções, pode contar com esse apoio, né, dos nossos pesquisadores, do corpo docente e de operadores de laboratórios nossos, até para encomendas tecnológicas. Eu preciso desenvolver um aparelho que, sei lá, vai fazer a medição do cloro da água assim assado. Pode procurar a gente que com certeza a gente tem soluções para apresentar. Ô Paulo, o ECO já está fazendo parceria com o governo do estado? Tá. E essa é a questão da secretaria, né, que você falou anteriormente, né? Inclusive a gente está em discussão com o governo para capacitar técnicos do governo em diversas áreas com relação a essa nova realidade do gás e do petróleo, né? Especialmente o gás, que deve acontecer mais cedo, e que é interessante, Barroso, assim, Misa também, ouça isso, porque o gás ele tem características que são muito diferentes do petróleo. A gente costuma muito falar em petróleo e gás, né?
Mas são duas realidades bastante distintas, né? O petróleo eu embarco, enlato num túnel e mando para qualquer destino. O gás eu já não tenho essa facilidade. Então exige infraestrutura, exige gasodutos, né? Uma rede de distribuição, de armazenamento bem diferenciado. E isso o gás é o fator primeiro. A gente recentemente inaugurou a ligação, né, entre... O Sergipe vai participar do sistema, né? Do Sistema Nacional como fornecedor de gás, né? Mas tem características interessantes. Por exemplo, quando eu injeto gás para o Sistema Nacional, aí de repente tem um cliente meu lá no Sudeste que vai consumir o gás que ele comprou da gente. Mas não é a molécula da gente que vai abastecer ele, né? Porque a rede está cheia de gás. Na hora que eu injeto aqui, ele recebe gás de outra origem, com o mesmo padrão de qualidade. Mas isso, para efeito fiscal, realmente merece uma discussão, né? Porque é diferente do ICM que você transporta uma mercadoria. Aqui eu injeto, mas não é ela quem chega lá. Então são coisas que precisam de uma discussão, um amadurecimento e, acima de tudo, ouvir também os empresários para que a gente atenda a esse espaço como um atrativo para investimentos, né? Saber de que maneira a gente pode usar dessa riqueza para trazer mais riqueza ainda para Sergipe, não ser simplesmente um fornecedor, como o pessoal tem falado, né? O Uber do gás, está vendendo gás só para transporte, não. Vamos trazer a indústria para consumir o nosso gás aqui mesmo. Eu acho que isso é um desafio interessante e que envolve todos esses atores. Por isso a nossa aproximação também com o governo, com todos, não só essa secretaria, né, a CDTEC, como foi citada, mas várias outras, né? Inclusive a agência de regulamentação do governo, todo mundo está numa discussão profunda e a gente tem participado de fóruns aí bastante interessantes e que sempre colocando o nosso ecossistema à disposição para contribuir na busca das melhores soluções e para Sergipe, né? Olhando o Sergipe como um todo, como um estado que merece ser muito bem tratado, porque tem uma população maravilhosa, tem universidades maravilhosas, tem padrão de educação elevado. Aí precisa só de alguns retoques, algumas maquiagens, algumas coisinhas aí para a gente virar realmente uma estrela do gás aí brilhante. O governador Fábio Mitidieri de vez em quando está viajando fora do estado, né? Tem gente que critica, o governador está viajando muito, mas como ele vai trazer indústrias aqui para o estado de Sergipe se ele não viajar? Ele vende o estado, né? E tendo essa parceria, por exemplo, com o ecossistema Tiradentes, que vai preparar profissionais mais qualificados, quando ele chega, por exemplo, em Santa Catarina, ele conseguiu uma indústria para vir para Sergipe, né? Ele vai vender, ele vai falar, nós temos profissionais perfeitamente qualificados, nós temos também, como se diz, esqueci, as vias, rodovias, né, mais fáceis, acessíveis, né, para a escoação da produção, infraestrutura, ele vai falar tudo isso para poder trazer empresários para o estado de Sergipe, né? Então isso. Tudo isso é importante, né, Paulo? É importante, nós temos que ter infraestrutura, temos que ter atrativos, né, para que a indústria venha se implantar aqui. Existe, do ponto de vista logístico, uma situação muito legal, muito boa para Sergipe, porque quando nós pegamos um mapa e colocamos um compasso em cima de Aracaju, por exemplo, uma perna do compasso em Aracaju, e abrimos, né, em escala a área, vamos dizer, de uma reta de 500 quilômetros, daria mais ou menos de João Pessoa até Ilhéus, na Bahia. E quando a gente fecha esse semicírculo, né, nós temos ali mais de 30 milhões de habitantes, numa distância rodoviária. 500 quilômetros, né? Não é nada assim exagerado. Então nós temos aí mais de 30 milhões de habitantes. Quando a gente fala em Sergipe, não tem que pensar nos 2 milhões de habitantes locais. A gente tem que pensar em Sergipe como área de influência para 30 milhões, né? Esse universo que está acessível aí em distância rodoviária, né? Quem não quer um mercado como esse, né? Exatamente, essa é a propaganda. E eu quero parabenizar, né, o governador, porque ele faz realmente um trabalho incansável. Eu admiro e participo de alguma forma, né, de algumas coisas, e vejo o quanto ele está empenhado realmente em buscar transformar esse momento numa grande oportunidade aí que transforme Sergipe. Inclusive, curiosamente, o nosso governador é egresso da UNIT também. Da UNIT, na Universidade de Tiradentes, né? Isso. Ô Paulo, no que diz respeito à pesquisa e inovação tecnológica, o que tem sido feito pelo ecossistema Tiradentes, esse trabalho tem produzido patentes? Rapaz, nós temos hoje mais de 150 patentes dentro do 150. ITP. 150. É um número fabuloso.
E o mais interessante de tudo, né? Porque embora é gerado ali dentro do universo acadêmico, né? Do pesquisador ali, de raiz, vamos dizer assim, mas altamente aplicáveis. Nós temos patentes interessantíssimas na área de saúde, na área de meio ambiente, com tratamento para efluentes, com várias oportunidades aí de produtos que com certeza a sociedade vai se beneficiar muito no dia que isso estiver sendo comercializado. A comercialização é um grande desafio, sabe, Barroso? Porque a gente produz, patenteia, mas para chegar no nível de maturidade tecnológica, que se torne um produto disponível, né, no balcão da farmácia e tudo, tem uma caminhada muito grande pela frente. E é uma competência que nós precisamos desenvolver mais. Todo o mundo universitário no Brasil tem essa necessidade de dar esse passo para avançar em direção ao diálogo com a indústria, com a área de saúde, com a prototipação, com desenvolvimento de startups, né, que venham a colocar esses produtos aí no mundo. Então são oportunidades muito grandes. Mas hoje nós temos, por exemplo, em desenvolvimento um produto para uma plataforma de petróleo que vai fazer análise em tempo real dos fluidos para saber se está de acordo com o padrão da Petrobras, que é o grande, vamos dizer assim, comprador desse insumo final, né, do petróleo. Então são produtos sendo desenvolvidos aqui que serão patenteados e tornados, vamos dizer assim, mecanismos em uso pleno aplicado em plataformas de petróleo. E hoje está em pleno desenvolvimento aqui dentro do ITP. Ô Paulo, você diria que a educação ela transforma o empreendedorismo? Totalmente. É o grande fator realmente de mudança, de geração de valor, de fazer... Tendo conhecimento, né? Mas não é só o conhecimento. Não muito é só bom você falar, né? isso, né? Mas existem outros fatores que pesam muito. A gente até costuma dizer assim que, de repente, as pessoas são contratadas pelo conhecimento, né? Passam nos processos seletivos, etc., mas depois, quando vem a ser demitidos, é por causa do comportamento. Então, precisamos desenvolver também a aprendizagem para um comportamento, né, colaborativo, um comportamento social interessante dentro do mundo do trabalho. E, além disso, ainda a questão também das próprias atitudes, do emocional, de você tratar bem as pessoas e tal. Tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas para a educação. Quando a gente fala educação, aí num contexto maior, não ficar preso só ao conhecimento cognitivo, mas desenvolver todos... Então não basta somente a educação, né? Não. Tem que ter, quer dizer, outros comportamentos, né? Mas faz parte da educação. A gente precisa ampliar o conceito de educação aí nesse sentido, né? Que hoje chamam de soft skills, por exemplo, essas habilidades interpessoais, a coisa de respeitar hierarquia, de conhecer a regra da empresa, etc. Dá um exemplo de jogador de futebol. Às vezes ele tem uma técnica muito boa, mas não é bom de grupo, né? É isso. Gosta de jogar sozinho, por exemplo. Gosta de jogar sozinho, prende, né? demais a bola, né? Isso. A gente vê muito isso. Então, além do comportamento no vestiário, no comportamento no treino, né? Que às vezes ele peca fora de campo. É maravilhoso ali dentro do campo e tal, mas para o conjunto ele às vezes não está contribuindo Ele muito. é nocivo, né, ao conjunto. Não é? Paulo, muito obrigado pela sua participação. Algo mais que você queira acrescentar aos nossos ouvintes, fique à vontade. Eu quero reforçar esse convite para que conheçam lá o nosso campus, né? Que tudo está à disposição. Qualquer pessoa pode ir lá conhecer? Pode sim, com certeza. Ir lá conhecer e caminhar pelo campus e verificar que é algo que traz muito valor para Sergipe. Além disso, existe ainda o memorial, né, de Sergipe ali na Orla, ali na praça de eventos, que é uma doação, né, do Grupo Tiradentes para a sociedade sergipana. Muito bacana, muito interessante. Você caminha quase 2 horas lá dentro para poder ver o acervo. E tudo isso à disposição aí da cultura sergipana. E é bom que a população de Sergipe conheça um pouquinho mais, né? Porque às vezes você vai lá na UNIT e lá fica um pouco escondido, não conhece, isso, né? O ecossistema. Isso a gente está, inclusive, discutindo muito, né? A própria comunicação do grupo. Divulgar mais, no sentido de como divulgar mais, como atrair mais as pessoas para conhecer essa riqueza que Sergipe tem. E às vezes a pessoa, por exemplo, pensa, né, Paulo, que é difícil, né? Tem que marcar. Tendo mais facilidade, como você falou, né? As pessoas vão conhecer mais. Vão conhecer e vão se orgulhar do que Sergipe tem, viu? Eu tenho certeza.
E no mais é agradecer, viu, muito essa oportunidade. Realmente a gente fica engrandecido quando sai de um programa com o padrão de qualidade e de seriedade aqui de vocês, tá? Ok, então, muito obrigado, Paulo Doerado, conversando conosco, diretor do Instituto de Tecnologia e Pesquisa do Ecossistema Tiradentes.